indenização por danos morais, indenização por danos materiais, indenização por lucros cessantes e indenização por danos existenciais. Essas são as 4 indenizações que você pode receber da empresa após ter uma hérnia de disco pelo trabalho. E eu já vou te adiantando que para ter qualquer uma delas, não basta ter uma hérnia de disco. Na verdade, para você conseguir essas indenizações, vai precisar entrar com um processo trabalhista contra a empresa. E nesse processo, você vai precisar provar 3 coisas: que tem uma hérnia de disco, que essa hérnia de disco foi causada ou agravada pelo trabalho e que ela gerou algum tipo de dano na sua vida. E eu vou te confessar que não é uma tarefa nada fácil, mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber para ter um caso muito forte e ter grandes chances de ganhar a sua indenização na justiça. Meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal você encontra tudo sobre os direitos de quem sofre acidente ou doença do trabalho. Então já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. Indo direto ao conteúdo, a primeira indenização que você pode ter direito a receber é a indenização por danos morais. Os danos morais são aqueles que afetam a sua dignidade. No caso de uma hérnia de disco, a gente está falando da dor e do sofrimento que a doença causa na sua vida. Os tribunais têm entendido que o simples fato de adoecer por culpa de uma empresa já te dá o direito a receber uma indenização por danos morais. Nesse caso, você não tem que provar necessariamente que sofreu um dano moral, até porque isso seria impossível. O que é interessante que você mostre é o que a doença causou. Por exemplo, se você precisou fazer uma cirurgia, é importante ter provas. É importante mostrar a quantidade de vezes que você precisou ir para o pronto-socorro, a quantidade de dias que você passou sem condições de trabalhar, sem condições de andar. Tudo isso pode influenciar no valor dessa indenização por danos morais. Em casos de hérnia de disco no trabalho, esse valor varia entre 5 e 40 mil reais. Mas a gente não está falando aqui de um valor fechado. Pode variar bastante conforme a gravidade da situação. Agora que já falamos sobre a indenização por danos morais, vamos para o próximo tipo de indenização a que você pode ter direito: a indenização por danos materiais. Os danos materiais são aqueles que envolvem as perdas financeiras diretas que você teve por causa da hérnia de disco, aquilo que você gastou pelo fato de estar doente. Na indenização por danos materiais entram as despesas médicas, os gastos com remédios, fisioterapia, transportes até as consultas e até as adaptações que você precisou fazer na sua casa por conta da sua condição. Você pode receber essa indenização se conseguir comprovar todos os gastos que teve com a doença. Por isso, é muito importante guardar cópia de todos os recibos, notas fiscais e qualquer outro documento que comprove essas despesas. Além disso, é importante que você guarde as prescrições do médico. Por exemplo, se o seu médico recomendou que você fizesse fisioterapia, é importante ter isso por escrito. Assim, você poderá demonstrar que aquilo fez parte do seu tratamento e que era algo que você não tinha opção. Uma dica que eu te dou aqui é já ir tirando fotos dos recibos. Na medida em que você vai tendo gasto, assim não corre o risco de perder. Eu tenho clientes aqui no escritório que passaram anos em tratamento, então imagina aí a quantidade de gastos. Se você não for muito organizado, pode perder a chance de reaver esse dinheiro. Então, muita atenção para isso. E aqui tem um detalhe que pode fazer muita diferença para você. Eu sei que a cirurgia de hérnia de disco costuma ser bem cara e nem todo mundo consegue adiantar essas despesas. Nesse caso, você não precisa gastar e só depois pedir o reembolso. Você pode entrar com um processo e exigir que a empresa banque a sua cirurgia. Isso daí também é possível, tá bom? Essas 2 indenizações que eu falei, como você viu, não tem um valor tão alto. Mas a próxima indenização que eu vou mostrar costuma ser a que paga os maiores valores na justiça. Mas antes de falar sobre ela, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos seus direitos. A indenização que eu falei antes tem o objetivo de pagar pelo que você gastou devido à sua hérnia de disco. Mas além dela, você pode exigir na justiça que a empresa pague aquilo que você deixou e vai deixar de ganhar devido à sua doença. Eu sei que a hérnia de disco costuma aparecer em crises de dor. Você passa ali 2, 3, 4 meses em crise e depois melhora. Nesses períodos de crise, é bem provável que você precise se afastar pelo INSS. E aí, além de todo aquele constrangimento e dor de cabeça de ir para o INSS, você não vai receber o seu salário na empresa, vai receber apenas o benefício no INSS.
que inclusive é menor que o seu salário. Quando a sua hérnia de disco foi causada por culpa da empresa, você pode exigir que ela pague os salários de todo esse período em que você ficou afastado, recebendo o benefício pelo INSS. Então vamos supor que você passou aí 6 meses afastado do trabalho. Você pode cobrar 6 meses de salário como se estivesse trabalhando. E mais, quando você voltar, dependendo da gravidade da sua doença, pode ser que você fique permanentemente com uma redução na sua capacidade de trabalhar. Quando isso acontece e você consegue voltar para o trabalho, mas com restrições, o INSS tem que pagar um benefício permanente para você, chamado de auxílio acidente. E a empresa tem que compensar por essa perda de capacidade de trabalhar através de uma pensão. O valor dessa pensão vai ser proporcional à sua perda de capacidade de trabalhar. Se você perdeu 20% da capacidade de trabalhar, a pensão vai ser de 20% da sua remuneração. Se foi de 30%, vai ser de 30%. A pensão tem que ser paga até o fim da sua vida, mas geralmente a justiça costuma fazer uma estimativa de quanto dá e manda a empresa te pagar tudo de uma só vez. Esse valor costuma ser de centenas de milhares de reais, dependendo da gravidade do problema. Inclusive, se a hérnia estiver grave ao ponto de você não conseguir mais trabalhar de jeito nenhum, que você precise se aposentar por invalidez, o valor da pensão tem que ser de 100% o valor do seu salário. E aí lembrando que você pode acumular a pensão da empresa com a aposentadoria por invalidez. E aqui você viu que eu falei de uma indenização, mas ela é meio como se fossem duas. Uma que paga o que você deixou de ganhar quando estava doente e a outra que paga o que você vai deixar de ganhar. Outro tipo de indenização, que é mais raro de se ver, mas que também é possível, é a indenização por danos existenciais. Os danos existenciais são aqueles que afetam profundamente a sua qualidade de vida, impedindo que você realize atividades que antes faziam parte do seu dia a dia. No caso da hérnia de disco, isso pode significar a impossibilidade de praticar esportes, brincar com seus filhos, realizar tarefas domésticas ou até mesmo estudar e se qualificar para as novas oportunidades de trabalho. Você pode receber essa indenização se conseguir provar que a hérnia de disco causou uma mudança significativa e permanente na sua rotina e na sua capacidade de aproveitar a vida. Isso vai além dos danos morais e materiais, afetando diretamente a sua existência e o seu bem-estar. Vamos imaginar que você era uma pessoa muito ativa, que gostava de praticar esportes, de brincar com seus filhos, mas devido à hérnia de disco, agora você mal consegue realizar as atividades básicas sem sentir dor. Se você documentar essas mudanças com relatórios médicos e com o seu prontuário, pode cobrar a indenização por danos existenciais. O valor dela segue os mesmos parâmetros da indenização por danos morais e não tem um valor fixo. Gente, agora presta bem atenção aqui. Para ter direito a qualquer uma dessas indenizações, como eu disse no começo do vídeo, não adianta só provar que está doente e sofreu esses danos. Você vai precisar provar que a sua hérnia de disco foi causada ou agravada pelo seu trabalho. Presta bem atenção, não é só mostrar que está doente e pronto. A sua doença precisa estar diretamente ligada ao seu trabalho. E você vai precisar passar por uma perícia no processo que vai confirmar isso. Se você não tiver provas fortes de que está doente e a sua doença está ligada ao trabalho, você não vai ganhar. Então, a seguir, é muito importante que você assista esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Lá, eu mostro como provar que a sua hérnia de disco está ligada ao seu trabalho. Se você tiver com dúvidas sobre ter ou não direito a alguma dessas indenizações, ou simplesmente quiser conversar sobre o seu caso, eu vou deixar aqui na descrição o nosso número de WhatsApp. Espero ter te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.